Imagina a seguinte situação. Alguém escreve um documento tipo super importante, uma mensagem detalhada relatando a descoberta de um território colossal. Uhum, o famoso achado histórico. Exato. Essa mensagem é enviada, mas demora, pasmem, exatos 317 anos para ser lida pelos habitantes desse próprio território. Nossa, Pois é, parece o pior gargalo de logística da história, né? com certeza. Mas foi exatamente isso que aconteceu com a Carta de Pero Vaz de Caminha. Ela foi escrita em 1500, mas só foi publicada aqui no Brasil em 1817. É um ponto de partida fascinante, sabe? Porque esse atraso não foi só uma questão de barcos lentos cruzando o oceano. Não, Não, foi uma política colonial deliberada mesmo. Um isolamento total e controle de informação. Durante séculos, a impressão de qualquer texto era simplesmente proibida no país. caramba, proibida. E é com esse contraste bizarro que a gente abre a nossa imersão de hoje. Porque se a gente olhar para as nossas fontes e olha que é uma pilha enorme, Bem variada, inclusive. muito. A gente tem desde registros da evolução das telecomunicações, relatórios sobre a informática nacional, documentos centenários do Instituto Nacional de Tecnologia, Famoso INT. isso, e até dados da Petrobras e um estudo comparando a Embraer com a Indiana HAL. A gente vê um padrão claro. Certo, vamos desvendar isso. Nossa missão hoje é entender a engenharia do impossível. Gosto desse termo. Como que uma nação que levou 3 séculos para publicar seu primeiro, digamos, e-mail, conseguiu virar uma potência em nichos de altíssima complexidade? Então, para entender isso, a gente precisa olhar para as barreiras, porque o desenvolvimento tecnológico aqui não seguiu aquela cartilha bonitinha, linear do Vale do Silício. Onde o dinheiro simplesmente flui para pesquisa, né? Exatamente. Foi uma trajetória forjada pela absoluta necessidade. Precisaram superar abismos geográficos gigantescos, pressões geopolíticas e esse isolamento imposto. É pura engenharia de sobrevivência. Antes da gente mergulhar fundo nessas histórias, vale um aviso rápido para quem nos ouve sobre o material de hoje. É um contexto importante. Nossas fontes lidam com políticas de Estado que são pesadas. Leis de reserva de mercado, estatizações, privatizações, compras bilionárias militares. Assuntos bem polarizados normalmente. Sim, e ao analisar tudo isso, a gente vai olhar estritamente para a mecânica da coisa. Quais foram as causas, os resultados práticos e os dados tecnológicos? É a história e a ciência operando na prática, sem tomar partido, sem viés político. Uma distinção vital. Porque a tecnologia não nasce num vácuo, né? Observar os resultados práticos dessas políticas é o que dá pra gente a real dimensão de como a inovação acontece sob pressão. Então vamos voltar àquela barreira inicial. A comunicação num país de dimensões continentais. O grande desafio. A gente sai daquele isolamento colonial absurdo da Carta de Caminha, passa pelo telégrafo do Dom Pedro II lá em 1857, chega na primeira ligação de celular, no Rio de Janeiro, em 1990. Que já foi um salto gigantesco. Foi. E agora a gente chega nos relatórios recentes sobre o 5G. Hoje as medições mostram picos de velocidade de até 1 gigabyte por segundo em algumas capitais. É um abismo de diferença daquele passado analógico. Sem dúvida. Mas sabe, o que as fontes revelam de mais transformador sobre o 5G no Brasil não está na velocidade de baixar um vídeo no celular. Não. Não. A verdadeira revolução econômica está rolando longe dos nossos olhos. É no modelo B2B, nas operações entre empresas. O estudo de caso do terminal portuário da BTP lá em Santos ilustra isso muito bem. Ah, eu vi isso nos relatórios. Eles destacam que foi o primeiro porto da América Latina a operar com uma rede 5G privativa. Mas espera aí, me explica como isso funciona na prática. Claro. Por que um porto precisa de 5G? Tipo, uma rede Wi-Fi muito potente ou um bom 4G já não dariam conta de conectar uns computadores? Então, o problema crítico aí é a latência. O tempo de resposta. Isso. E a estabilidade também. No ambiente Wi-Fi ou 4G, sempre tem umas micro-interrupções. Aqueles pequenos atrasos de milissegundos. Que pra gente no celular não faz diferença. Exato.
Se você está baixando um arquivo, tanto faz. Mas no Porto de Santos, a gente está falando de conectar caminhões autônomos e operar guindastes gigantescos que pesam dezenas de toneladas. Nossa, verdade. Imagina um operador a quilômetros de distância movendo um container gigante por um joystick. Um atraso de meio segundo no sinal Pode causar um desastre. um acidente fatal ou destruir milhões em carga. O 5G privativo tem uma latência quase zero e não sofre interferência externa. É isso que permite que a tal da indústria 4.0 saia do papel nessas missões críticas. Entendi. A precisão tem que ser absoluta, não tem margem para erro. Mas a gente precisa tocar na ferida aqui. Vamos lá. As fontes também expõem um dilema econômico gigantesco. O leilão do 5G movimentou bilhões, mas as operadoras agora enfrentam o desafio da universalização, né? É a parte mais difícil. Como que leva uma infraestrutura tão densa e cara lá para o interior do país? Porque o agronegócio poderia se beneficiar absurdamente disso. Imagina colheitadeiras autônomas guiadas por 5G. Seria uma revolução de produtividade. Mas eles operam em áreas rurais vastíssimas. Pois é, essa é a equação que ainda precisa ser fechada. As dimensões continentais do Brasil exigem muitas antenas, porque o alcance físico da frequência do 5G é menor que o do 4G. Ah, o sinal não viaja tão longe. Exatamente. Então o desafio deixou de ser puramente tecnológico e virou um quebra-cabeça de modelo de negócios. Como viabilizar o custo de puxar fibra ótica e instalar torres no meio de milhares de quilômetros de plantação, sabe? Faz sentido. E essa questão de montar infraestrutura física, quando o cenário não ajuda, nos leva direto para outro capítulo das nossas fontes. Porque cabos e antenas não servem para nada sem poder de processamento. Verdade. Nos anos 70 e 80, o Brasil precisou encarar a revolução da informática. E os documentos descrevem esse período como, no mínimo, extremamente turbulento. Turbulento é um ótimo adjetivo. Foi uma fase definida por uma política de Estado muito controversa, a Lei da Política Nacional de Informática, de 1984. Que criou a famosa reserva de mercado. Isso mesmo. A ideia básica era proibir a importação de computadores estrangeiros para forçar o país a desenvolver a própria tecnologia, certo? Exato, fecharam as portas. Mas isso começou um pouco antes, né? Em 1972, a USP criou o primeiro computador nacional. E o nome era maravilhoso, Patinho Feio. Sim. O que mostra uma autoconsciência invejável sobre as limitações deles na época, né? Total, eles sabiam que não era um cisne. Sabiam. A premissa da lei era buscar essa independência. Mas quando a gente analisa os dados frios da época, nas fontes, a gente vê uma faca de dois gumes muito clara. Por um lado, teve o crescimento interno. Sim, a reserva forçou um ecossistema a nascer. Para você ter uma ideia, em 1986 o Brasil alcançou a 6ª posição no mercado mundial de informática. 6ª posição, nossa. A indústria local atendia 80% da demanda interna por hardware e software. Tinha linha de montagem, engenheiros sendo formados a rodo. Só que a fatura dessa política chegou rápida e muito pesada. As fontes mostram que os equipamentos nacionais custavam uma fortuna. E tecnologicamente estavam anos atrás do que já se usava na Europa ou nos Estados Unidos. Defasagem gigantesca. Sem contar a dor de cabeça diplomática, o governo americano chegou a impor sanções comerciais severas ao Brasil por acusações de cópia não autorizada, a famosa pirataria corporativa. Sim, clonagem de sistemas operacionais e hardware. A coisa ficou insustentável e aí o mercado foi aberto nos anos 90. O atraso geral foi inegável, não dá para tapar o sol com a peneira. Mas, e é aqui que a coisa fica muito interessante. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque enquanto o cidadão comum sofria para comprar um computador pessoal caro e ruim, setores corporativos que precisavam desesperadamente de poder de processamento tiveram que improvisar de um jeito brilhante. Como o setor bancário. Exatamente. As fontes narram que bancos tipo o Bradesco e o Itaú lidavam com um volume diário de transações explodindo e a inflação era altíssima, né? Exigiu que o dinheiro fosse compensado no mesmo dia. Era uma questão de sobrevivência financeira. Eles precisavam de tecnologia de ponta. Só que, pela lei, não podiam ligar lá para a IBM nos Estados Unidos e comprar o melhor mainframe disponível. A lei da reserva impedia. Impedia. Então, o que eles fizeram? Eles internalizaram a engenharia. O Itaú contratou tantos profissionais de exatas que ganhou até o apelido de Banco dos Engenheiros. É sério, Banco dos Engenheiros. Eles tiveram que construir a própria arquitetura de rede literalmente do zero
E o resultado dessa restrição gerou inovações que a gente usa até hoje. Sim, as fontes detalham a criação do padrão de boletos, que é a cara do Brasil, e um negócio chamado Código CMC7. Esse é o pulo do gato. Para quem não está familiarizado com a sopa de letrinhas, o que exatamente é esse CMC7 e por que isso foi tão revolucionário? Sabe aquele código de barras meio estranho que fica na parte de baixo dos cheques? Ah, aquele que os números têm um formato bem esquisito? Esse mesmo. A sigla significa caracteres magnéticos codificados em 7 barras. Mas a grande inovação não é o desenho, é a tinta. A tinta. A tinta é magnetizada. Como a reserva de mercado não deixava os bancos importarem leitores ópticos avançados, aqueles que olham e leem os números, a engenharia brasileira apostou na leitura magnética. Então o leitor não vê o número? Não. Ele sente o campo magnético da tinta. Nossa, isso significa que mesmo que o cheque estivesse todo amassado, sujo, cheio de carimbo em cima... Exato. A máquina conseguia ler informação financeira de forma impecável, sem errar. Isso garantia uma velocidade de processamento absurda. Que a leitura óptica da época jamais conseguiria entregar. Jamais. E isso virou a espinha dorsal da automação bancária no Brasil. Permitiu criar um sistema de compensação capaz de liquidar transações gigantescas em questão de horas. Até os europeus ficavam impressionados. É aquele negócio, a restrição moldou a excelência. E essa mentalidade de construir a própria arquitetura quando o mundo não te vende uma, parece que virou um traço genético no país. Totalmente. Porque se a gente der um salto temporal para 2006, a gente vê exatamente a mesma engenharia de sobrevivência em ação. Só que não em placa de circuito. Onde foi? Na geografia mais hostil do planeta, o fundo do oceano. Ah, o pré-sal. Sim, é um daqueles momentos em que a escala física do negócio meio que desafia a nossa compreensão, sabem? Sem dúvida. Para ilustrar, olhando os dados técnicos das fontes, a gente está falando de perfurar a crosta terrestre, sobre águas profundas, atravessar uma camada maciça de sal para conseguir extrair petróleo a 7.000 metros de profundidade. Para nossa audiência visualizar o que significa operar 7 quilômetros para baixo, esquece a distância, pensa na pressão hidrostática. Que deve ser esmagadora. Esmagador é apelido. Nessa profundidade, a pressão da água é tipo 700 vezes maior do que a gente sente aqui na superfície. Nossa! Em termos físicos, é o equivalente a colocar um avião comercial gigantesco em cima de cada centímetro quadrado de equipamento. Caramba, um avião por centímetro? É. O ambiente simplesmente tenta esmagar o aço o tempo todo. E não é só a água. A própria rocha de sal tem um comportamento tipo plástico. Ela se move de forma muito lenta e pode estrangular e amassar o tubo do poço. É um pesadelo logístico e as proporções são bizarras. O Campo de Búzios, que as fontes dizem que é o maior deles, tem um reservatório de óleo com 480 metros de espessura. Quase meio quilômetro só de petróleo. Sim, pensa no Pão de Açúcar lá no Rio, que tem uns 400 metros de altura, coloca mais um prédio de 20 andares no topo dele. Essa é a grossura do bolsão de óleo lá no fundo. É literalmente um oceano de energia preso sob condições quase alienígenas. Mas aqui, como anfitriã da nossa imersão, eu preciso fazer o papel de advogada do diabo. Manda. As fontes detalham esse desenvolvimento todo e projetam que a produção vai aumentar ainda mais até o final desta década. Só que a gente está no meio de um debate global urgente sobre transição energética, crise climática. Sim, reduzir carbono. Exato. Investir bilhões para tirar combustível fóssil das entranhas do planeta em 2026. Não é nadar contra a maré da história? Olha, essa é a grande provocação do setor hoje em dia. Mas os relatórios trazem um paradoxo que é fascinante. Qual? A extração do pré-sal, justamente por ser absurdamente complexa, exigiu uma tecnologia tão avançada que criou um processo muito mais limpo. Eles emitem até 70% menos gases de efeito estufa por barril do que a média mundial da indústria de petróleo. Espera aí, não faz sentido. Extrair óleo de um lugar super fundo e difícil não deveria gastar muito mais energia e poluir muito mais? Na lógica tradicional, sim, mas eles reduziram isso repensando a engenharia do zero. Isso até rendeu para a Petrobras os prêmios máximos da Conferência Mundial de Tecnologia Offshore. Que é tipo o Oscar do setor. Exato. E o segredo está em coisas como as plataformas all-electric, ou seja, totalmente elétricas.
Nas antigas, você tem vários motores queimando gás lá na plataforma para gerar força, o que polui muito. Uhum. Nas do pré-sal, tipo a plataforma Almirante Tamandaré, que sozinha puxa 250 mil barris por dia, a planta é quase toda eletrificada, a partir de um sistema central super eficiente. Reduziu drasticamente a queima de gás lá em cima. E as fontes também mencionam uma tecnologia com um nome curioso, HICEP. Parece que é focada direto no problema do gás carbônico. O HICEP, lá no campo de Merrill, talvez seja o maior salto tecnológico deles. É o seguinte, o petróleo costuma sair lá de baixo misturado com gás natural e muito CO2. Gás carbônico. Isso. No método normal, a empresa puxa toda essa mistura lá para a plataforma na superfície, separa o CO2 e, para não soltar na atmosfera, precisa empurrar ele todo de volta para o fundo do mar, 7 quilômetros para baixo. Nossa, o gasto de energia para subir e descer isso deve ser gigantesco. É um desperdício enorme de energia. Então, o que o HICEP faz? Ele é basicamente uma fábrica robótica que fica lá embaixo, instalada no chão do oceano. Lá nos 7.000 metros. Isso. Ele separa o CO2 do petróleo lá no fundo mesmo e já injeta o CO2 de volta na rocha. O gás carbônico nem sobe para a plataforma. Uau! Cortam mal pela raiz. Corta um ciclo imenso de emissão e de gasto de energia. E além disso, eles usam a tal da completação inteligente. Com isso? Eles colocam sensores e válvulas controladas por controle remoto lá dentro do poço. Aí não precisam ficar mandando navio sonda toda hora para abrir ou fechar coisas lá no fundo. Só isso economiza uns 15 dias de trabalho e poupa até 14 milhões de dólares por operação. É impressionante. Quer dizer, a barreira física extrema forçou a criar um método que redefiniu o padrão global de eficiência. A gente dominou o abismo do mar, o que faz a gente olhar para a direção exatamente oposta agora. Para os céus, o espaço aéreo. Nas nossas fontes tem um estudo acadêmico muito denso, feito na Escola Superior de Guerra. Ele analisa a indústria aeronáutica do Brasil em contraste com a da Índia, especificamente comparando a Embraer com a fabricante estatal indiana, a HAL. Essa análise é um choque de filosofias de Estado. Duas nações do sul global que queriam dominar os céus, mas foram para caminhos totalmente opostos. Vamos traçar o perfil delas para quem nos ouve entender. A Embraer nasceu em 1969 e foi privatizada em 1994. Os números de hoje são esmagadores. Mais de 9 mil aeronaves entregues. O relatório tem uma estatística que é meio maluca. A cada 10 segundos, um avião fabricado pela Embraer decola em algum lugar do planeta. É uma presença global maciça. Muito. Já a HAL indiana é ainda mais antiga, fundada em 1940. Mas ela continuou como uma empresa 100% estatal, totalmente focada na soberania militar da Índia. E se a gente conectar a história das duas, fica claro por que estão em lugares tão diferentes. A Embraer, depois de privatizada, abraçou um pragmatismo comercial brutal. Como assim? A liderança olhou para o mercado e pensou, se a gente tentar competir com a Boeing ou Airbus fazendo avião gigante de 300 lugares, a gente vai falir. Com certeza. Então eles focaram nos jatos regionais, aviões menores de 70 a 130 assentos, que as gigantes simplesmente ignoravam. E a sacada foi projetar e montar tudo no Brasil, mas usar os melhores componentes globais, sabe? O motor americano, o radar europeu, não importava de onde vinha. Queria um melhor produto, sem vaidade de fazer 100% em casa. Exato. A prioridade era entregar um avião excelente e lucrativo. E comercialmente foi um sucesso absurdo. Mas o estudo aponta uma contrapartida pesada desse pragmatismo, né? Qual? Focando quase tudo na aviação civil e em dar lucro, o Brasil acabou abrindo mão de desenvolver uma tecnologia de ponta em casa. Caças supersônicos militares. Ah, sim. A área de defesa. Pois é. O resultado prático, o Brasil recentemente teve que desembolsar uns 5 bilhões de dólares para comprar 36 caças Gripen da Suécia. Ou seja, a gente tem uma das maiores fabricantes de aviões do mundo, mas compramos nossa defesa aérea da Europa. A ironia é grande. E aí que o contraste com a Índia fica gritante. A AAL indiana sempre teve aquela doutrina de autossuficiência. Como a Índia tem muita tensão com os países vizinhos, o governo injetou rios de dinheiro para tentar fazer um caça totalmente nacional, o LCA Tejas. A meta era não depender de ninguém. Mas a teoria funcionou na prática. Eles conseguiram. Muito parcialmente. O relatório é bem crítico.
Mostra que a HAL sofreu com gargalos burocráticos do Estado, atrasos de décadas nos projetos e a maior das ironias. Eles não conseguiram fazer motores a jato nem radares avançados sozinhos. Sério? Sério. Acabaram tendo que colocar motor americano e radar europeu no caça que era para ser 100% indiano. E como demorou muito e o avião ficou limitado, o governo indiano ficou sem opção. Tiveram que comprar de fora também. Tiveram. Assinaram um cheque de 8,7 bilhões de dólares para comprar 36 caças Rafale da França, só para garantir a segurança do espaço aéreo. Gente, que ironia geopolítica. O Brasil focou no mercado civil, ficou rico, mas comprou caça da Europa. A Índia focou no mercado militar, gastou bilhões, atrasou tudo e também comprou caça da Europa no fim das contas. Exatamente. O sul global apanhando para o norte. Diante disso, a conclusão do estudo parece até óbvia. Sim, eles propõem uma sinergia, né? Uma complementariedade perfeita. O argumento é que a Índia tem orçamentos militares gigantescos e um mercado interno que consome muita defesa. Mas falta para eles a agilidade corporativa e a visão de integração que a Embraer domina. E do outro lado? A Embraer poderia aproveitar esse dinheiro estatal indiano e a expertise militar da HAL para finalmente escalar projetos de defesa mais ambiciosos sem correr o risco de quebrar a empresa. Unir a engenharia do lucro com o orçamento da defesa. Assim, os dois países reduzem a dependência dos fornecedores do norte. Faz todo sentido estratégico. Então, para a gente amarrar isso tudo, nós fomos dos computadores nos porões dos bancos nos anos 80, descemos 7.000 metros no oceano para extrair petróleo e depois voamos a cada 10 segundos em jatos comerciais globais. De onde vem a base que permite que esse tipo de salto tecnológico aconteça aqui em áreas tão diferentes? A resposta para isso está na parte mais silenciosa, sabe, das nossas fontes. É a ciência de base. Nenhuma dessas soluções mirabolantes que ganham manchete surge do nada. Elas dependem de alicerces científicos que ficam ali testando coisas no anonimato por décadas. Os relatórios dedicam uma atenção muito especial ao INT, o Instituto Nacional de Tecnologia. Ele tem mais de 100 anos, foi criado em 1921. E ele é apontado como o verdadeiro herói invisível por trás de muita coisa que a gente conversou hoje. O INT é a prova de que a persistência institucional funciona. Olha só, antes mesmo do Brasil ter uma indústria de carros forte ou sequer pensar na Petrobras, eram os pesquisadores do INT que estavam nos laboratórios fazendo as análises químicas que provaram que existia petróleo no território nacional. Isso lá atrás. Muito antes. E quando o mundo teve a crise do petróleo nos anos 70, eles já estavam testando a viabilidade de motores a álcool, o que ajudou a criar o programa Proálcool. E o mais legal é que eles não viraram um museu. As pesquisas continuam na ponta da tecnologia hoje. Com certeza. As fontes mostram eles usando manufatura aditiva, a famosa impressão 3D, para criar implantes ortopédicos de titânio totalmente personalizados para a anatomia do paciente. Medicina de ponta. E também na bioeconomia. Estão extraindo propriedades antimicrobianas da semente do açaí. Ou seja, pegam o que era lixo ambiental lá no norte e transformam em ingrediente valioso para a indústria farmacêutica. Isso é a ponte perfeita, sabe? Sair da química pesada do século XX para a biotecnologia avançada do século XXI. Mostra que o conhecimento não se perde, ele se acumula para resolver problemas novos. O que nos leva ao final da nossa jornada de hoje. Olhando para toda essa documentação, a história que a gente vê não é de um caminho fácil, muito pelo contrário. Cheio de buracos. É a história de um país lidando com desafios estruturais que pareciam intransponíveis. A vastidão do território, o isolamento dos mercados, o peso esmagador do fundo do oceano. Tudo isso não deixou alternativa a não ser inovar e inovar em altíssimo nível. A necessidade faz o engenheiro, né? Exato. O leitor magnético de cheque, a plataforma elétrica lá no pré-sal, o jato comercial dominando os aeroportos, todos nasceram dessa engenharia focada na sobrevivência. E isso deixa um cenário muito instigante para as próximas décadas para quem acompanha a tecnologia. Deixa mesmo. Olhando para frente, com base em tudo que as fontes provaram sobre essa capacidade de resolver problemas cabeludos, qual é a grande pergunta que fica no ar?
A provocação final é sobre o potencial inexplorado. A gente viu que quando o ecossistema tecnológico do país olhou para o lugar mais improvável do mundo, abaixo da camada de sal no fundo do mar, eles não só tiraram petróleo de lá, como criaram um novo padrão mundial de eficiência. Eles hackearam a extração de combustíveis fósseis. Exato. A pulga atrás da orelha que a gente deixa hoje é a seguinte: e se essa exata maquinaria de engenhosidade for canalizada com força total para os desafios da economia verde? Uau! Se essa engenharia superou um isolamento histórico para dominar o fundo do oceano, qual seria o limite se esse DNA fosse totalmente focado para liderar as inovações em bioeconomia e energia limpa nos próximos 50 anos? É imaginar aquele esforço de sobreviver ao pântano sendo usado agora para cultivar o futuro. A base para essa genialidade técnica a gente já viu hoje que existe. Está documentada nas nossas fontes. Fica para a reflexão da nossa audiência. Fica mesmo. E fica também o convite para que a curiosidade sobre como esse nosso mundo é construído continue guiando as nossas próximas análises profundas. Um abraço para quem está acompanhando a gente e até a próxima exploração das nossas fontes.